Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a RaceMed, não sei como é que se pronuncia direito, tá? Mais uma empresa do exterior. O pessoal não olha muito no exterior aqui ainda no Brasil, tá? Apesar de ter tido alguns influenciadores falando sobre exterior e tal. E muitas vezes falam sobre empresas ruins, tá? Então eu tento trazer aqui algumas empresas diferentes, algumas nem tão boas como a Elastic ou outras que dão prejuízo, mas no caso a gente tenta focar mais em empresas boas, tá? A RaceMed, não sei se se pronuncia, é uma empresa aí que já teve aí contato com mais de 174 milhões de pessoas, tá? É uma empresa aí focada em produtos para respiração, tá? Auxílio na saúde respiratória. Então, falando mais um pouquinho, é uma empresa que aqui nos últimos 12 meses teve uma receita de 4,6 bi, fundada em 1889, San Diego, Califórnia. É listada já há um bom tempo, então isso lá no exterior a gente já vê que tem um sinal de governança muito maior do que as empresas aqui no Brasil, né, que muitas vezes são listadas há pouquíssimo tempo, ou tenta fechar capital, isso é muito ruim. O valor de mercado deles não é tão alto, tá? 25 bi é um valor de mercado baixo para o exterior, então eu sempre gosto de olhar small cap, né? O canal é focado em small cap, claro que a gente fala de empresas grandes também. Então a gente vê, isso daqui não é uma small cap, tá? Mas lá para o exterior é uma empresa pequena. Então a gente vê que o serviço dela é focado aí em problemas respiratórios, apneia, mas ela também tem software as a service, né? Então, tem serviços para esses tipos de produtos específicos, né? Gerenciamento, monitoramento, enfim. Então assim, a gente vê que a receita deles, boa parte vem dos equipamentos, mas também máscaras, outros utensílios em geral. E o software vem entrando aqui uma força bem grande, tá? Inclusive aqui nos últimos 12 meses, 12% deles, a receita veio do software as a service, concentrando lá Alemanha e Estados Unidos. Então a gente já tem uma capilaridade ao redor do mundo, tá? Apesar da concentração ser muito maior nos Estados Unidos aqui, mercado latino-americano, né? Inclusive Brasil, Canadá, mas eles têm uma presença grande na Europa e entrando aqui também a Alemanha, né? A Alemanha seria a Europa, não sei se porque eles separam Estados Unidos e Alemanha, enfim. Então a gente tem aqui um software e tal para verificar, monitorar, né, melhorar a saúde dos pacientes, enfim. Vamos passar aqui. Então deve falar um pouquinho do propósito dele, melhorar a qualidade de vida, saúde e tal. Então, vê que problemas respiratórios vem crescendo muito desde a pandemia, inclusive a pandemia foi questão do problema respiratório, questão da apneia. Meu filho, inclusive, né, meu filho bebezinho teve que fazer uma cirurgia porque ele fazia muita apneia, que ele tinha uma obstrução nasal. Então ele também tem software, principalmente para acompanhamento em leitos lá no hospital, não sei se UTI, provavelmente também, né? UTI, pessoa que está em coma, talvez, né? Não sei quais são os softwares específicos, né? Então a gente tem software de altíssima qualidade, que tem um crescimento esperado aí, né? Muitas pessoas sedentárias, isso daí ocasiona problema respiratório, então isso daí também é o potencial de crescimento. Então a gente fala também de outros problemas aqui, tá? Asma, enfim. Mas o foco principal deles é a questão da apneia, né? E tá crescendo cada vez mais, né? Isso aqui é impressionante, tá? Então vamos lá. Problema de sono, de insônia, né? Inclusive eu também tenho insônia, né? Quem não tem, né? Questão de ansiedade hoje em dia. Então muita gente procurando terapias, soluções alternativas também. E esses equipamentos aí da RaceMed acabam impactando. E a empresa acaba, como ela foca também nessa questão de software, ela tem essa questão de machine learning, né? Ou inteligência artificial, que está muito em voga. E como vocês podem ver, né, a inteligência artificial vai entrando em vários segmentos, vários nichos diferentes e pode impactar de maneira constante, até porque ela tem uma gama quantidade de dados ao redor do mundo todo, né? Então, questão de dados. Então, quanto mais ela vai capturando esses dados, melhor essa inteligência artificial vai se aprimorando através dos algoritmos, né, de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Isso daí mesmo, a Tesla. A pessoal, apesar de achar que a Tesla é uma empresa de veículos elétricos, é uma empresa inteligente, por isso que ela está focando em robôs, porque ela pega dados de todos os veículos aí vendidos, comercializados em operação, mais a fábrica dela, que ela está em constante evolução. E no caso da RaceMed, como ela tem a presença global, ela vai capturando informação dos pacientes, informação dos dispositivos, tem algumas tagzinhas, enfim, dos hospitais, dos clínicos que vão dando input no sistema. Né? Então aqui os sistemas deles aqui em geral, assim, o Bright3, Matrix Care, MedFox Dan, enfim. Então eles têm aí uma solução, um ecossistema bem robusto, tá? Tá a questão de pacientes atendidos, assistidos, mais de 27 milhões, diagnósticos na nuvem, 3 milhões, APIs, né? E API seria um acesso a um dado aí através de um sistema
Então eles conseguem fazer essa conexão com esses hospitais, todos esses sistemas em uso, né? Às vezes pegando dados de outras plataformas também que são interligadas, vários dispositivos conectados na rede, problemas crônicos, né? Os objetivos de melhorar, né? Doenças aí em progresso, reduzir custos de saúde, né? A gente vê que o sistema de saúde vem sendo muito afetado, inclusive hoje em dia, nessas últimas semanas, tiveram problemas aqui no Brasil de plano de saúde cancelando planos de usuários, de clientes que têm autismo, têm saúde, são idosos, têm problemas de saúde. Isso é muito crítico, né? E acaba que essas empresas potencializando, reduzindo os custos desses planos, desses hospitais, podem até acabar com esse problema, né? E melhorar a qualidade de vida do paciente, faz objetivos. Porque o número de pacientes aqui assistidos vai crescendo ao longo do tempo, tá? E eles têm um potencial aqui de crescimento, uma oportunidade de crescer até 2050, cerca de 110 milhões de... O que é isso aqui? Seria de equipamentos conectados, né? Então, a gente vê aqui de 23 milhões em 2023, a tendência é crescer para 110 milhões. Então, vocês veem como essa questão de cada vez mais doença crescente, tá? Principalmente essa questão de problema respiratório, não colher assim, tanto um olhar tão clínico, né? A gente vê que tem um mercado endereçável aqui com impacto farmacêutico, médio impacto e tal, e alto impacto crescendo cada vez mais. A questão de terapias, né? O paciente vem fazendo aqui alguns tipos de terapias. Não sei exatamente o que é isso, PEP terapia, mas eu acho que a terapia é focada para o problema de apneia. Mais um pouquinho, mostrando taxas de crescimento, enfim. E aqui os resultados financeiros. Então a gente vê que a empresa, apesar disso tudo, um crescimento bem tímido, tá? Ano contra ano na receita. A gente vê que o operacional sim cresceu mais, porque o gasto principal da companhia não é na DRE, tá? O pessoal às vezes olha muito essas questões de margem, rentabilidade, lucratividade, mas o gasto principal a gente vê que vem lá em CAPEX, os investimentos por conta desses devices, os investimentos em pessoal, pode até transitar aqui no software as a service de repente, mas isso vai incrementar essa margem, né? A gente vê que a avenida de crescimento bem grande, esses softwares aqui da empresa entrando em operação. Quanto mais devices, mais licença, mais licenciamento dos softwares. Esses equipamentos em geral aqui, máscaras e outros, talvez não, tá? Mas a tendência com a internet das coisas, tudo está conectado. A gente vê que o lucro por ação da empresa também crescendo, né? Diferente de aqui no Brasil, que muita empresa fica fazendo diluição constante, né? Emissão de novas ações. A gente vê que o lucro por ação é muito importante lá no exterior. A gente vê que a empresa tem uma dívida de 769 milhões, dívida pequenininha, tá? O valor de mercado é grande. Também tem aqui uma capacidade de pegar empréstimo e tal. Acho que o total de dívida é isso? 1 bi. Mas tem um caixa aqui de 238 milhões, é isso. Aí a dívida líquida fica de 769. E tem mais um potencial de pegar um financiamento aí de empréstimo de 1,1. Mas olha quanto que ela gerou de caixa, né? Um fluxo de caixa operacional de 1,1. Só geração de caixa. E nos últimos anos aí, ó, isso daqui no LTM é Last 12 Months, né? Os últimos 12 meses. A gente vê que uma gerava de caixa também bastante, ó, 535, e cresceu bastante aqui ano contra ano. Então, às vezes, lá na DRE a gente não vê um impacto tão grande, mas teve uma geração de caixa monstruosa, ó, quanto que sobrou de dinheiro também, free cash flow. E, ao contrário disso, eles estão controlando o CAPEX, tá? Mesmo com essa avenida de crescimento aí do mais doença, mais gente usando os equipamentos deles, softwares as a service, controlando o CAPEX. Curioso, tá? A gente vê que teve um crescimento aqui de 13%, de 2019 até hoje. Claro que teve impacto aí da Covid e tal. A gente vê que não é um crescimento assustador, absurdo, mas o operacional cresce muito mais, 15%, e o lucro por ação na mesma proporção. Então vocês veem como um efeito positivo uma empresa que não fica emitindo ação o tempo todo, dívida sob controle, né? Mesmo com crescimento modesto, mas tem uma avenida de crescimento aí no futuro. Se ela começar a recomprar ação ainda, o lucro por ação cresce mais ainda. E aí você pode ter mais dividendo ou pode ter uma valorização nas suas ações, sua cotação. O que eles investem mais? Pesquisa e desenvolvimento, que seria por conta do software, né? Fizeram bastante fusão e aquisição, parece, nos últimos 3 anos. Paga dividendo e recompra ação ainda bem pouquinho. Tá? Não é uma empresa que recompra tanto, diferente de outras. Então eles querem continuar reinvestindo aí. 6% do pesquisa e desenvolvimento é bem pouquinho, tá? Por isso que o CAPEX está controlado. Pagar um dividendozinho, fazer algumas recompras, né, se a empresa tiver com a cotação em baixa, e fazer potenciais aquisições. Fizeram bastante aquisição, né? Então eles têm um potencial aí para crescer, inovar,
né, dinâmica do mercado e melhorar aí financeiramente. Então, basicamente, essa daí foi a RaceMeds, né? Deixa eu botar aqui, não sei se é assim que se pronuncia, tá, pessoal? Mais um vídeo curto aí, mas agora voltando a falar do exterior. É uma empresa que me interessou, achei muito legal ela, né? Diferente de outras empresas que o pessoal fica buscando aí, porque a cotação despencou. Não é garantia de nada, voltou lá para cima, tá, pessoal? É uma empresa muito interessante aí para valorização futura, empresa de longo prazo, pagar bons dividendos de repente no futuro também, em dólar, tá? Com estrutura de capital equilibrada, crescimento constante aí, mas meio tímido, né? Nem tão grande, equalizado. Claro que a empresa teve um empurrão aí da pandemia, mas desse ano para o ano passado teve um crescimento bem robusto, né? Então, forte abraço a todos aí.